Além da Cidade dos Ventos, de Tânia Oliveira, inspirado pelo Espírito Eugênio, editora Lawrence. Oitava parte, em terras americanas. Após longas conversas com Raquel, já estando no Brasil, Mariane se decidira a partir como víramos no início. No dia do embarque para Chicago, estava extremamente apreensiva, sem saber por quê. Lágrimas insistentes lhe vinham aos olhos. Mas retornaremos no tempo, meus amigos. Após os episódios da independência americana, quando vários territórios foram conquistados da Inglaterra, encontramos entre eles o Illinois. Em 1803, a Louisiana havia sido comprada à França. No ano de 1819, a Flórida foi adquirida da Espanha. O Alasca foi comprado da Rússia e, finalmente, 7 territórios ao norte do México foram anexados em consequência da vitória na guerra contra este país. Com o grande afluxo de imigrantes europeus, sem condições de sobrevivência na costa leste, começou o avanço para o oeste. Havia a crença no Destino Manifesto, doutrina segundo a qual haveria uma predestinação por Deus de que os americanos estariam destinados a conquistar as terras existentes entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Em 1860, a população americana já contava com 30 milhões de habitantes. O panorama político-econômico, contudo, ia se tornando insustentável, e nesse ano eclodiu a Guerra da Sucessão, onde os estados do norte, representando a União, e 11 estados do sul, os confederados, envolveram-se em uma guerra civil, terminada apenas em 1865. O norte burguês industrializado tinha divergências a nível político e econômico com o sul, aristocrata e latifundiário, os ditos confederados. Foram fundadas nessa época 2 instituições americanas que se preservam até os dias de hoje. O Partido Republicano, representando a burguesia industrial nortista, e o Partido Democrata, que representava a aristocracia do Sul. A batalha decisiva ocorreu em Gettysburg em 1863, liderada pelo general Grant, determinando a vitória do Norte. A guerra, contudo, só chegou ao fim em 1865, com a capitulação dos confederados em Appomattox. O fato de o Norte ter vencido influiu decisivamente na construção da grande nação que os Estados Unidos são hoje. A guerra deixou um saldo de mais de 600 mil mortos, havendo, logo após um período de reconstrução, especialmente do Sul, o Illinois, apesar de ser área livre durante a guerra, recebeu o impacto de várias formas, pois os estados vizinhos do Missouri e Kentucky envolveram-se diretamente no conflito. A história de Chicago iniciou-se em 1779, quando Jean-Baptiste Pont de Saubre, um comerciante haitiano, construiu o primeiro assentamento na embocadura do rio Chicago. Os primeiros europeus já haviam chegado, mas a cidade só se desenvolveu a partir da chegada de Jean-Baptiste. Desde os primórdios, várias tribos indígenas localizavam-se ao longo das margens. Sua fundação deu-se oficialmente em 1837. O Illinois e o Michigan Canal, 7 anos antes, foram construídos como base da estrutura de Chicago. A chegada da primeira locomotiva por essa época contribuiu diretamente para o crescimento vertiginoso de sua população. Com o final da Guerra Civil, desenvolveu-se o desejo generalizado de crescimento e progresso, e vamos encontrar Chicago neste ano de 1883, plena de vida e agitação contagiantes. Nessa época, Chicago era uma das cidades mais cosmopolitas do país, com conotações de um centro industrial e cultural, onde a população das cidades vizinhas acorriam em busca de novidades e mantimentos de boa procedência. Ao entendermos o olhar sobre este cenário, veremos um grupo de pessoas acotovelando-se à beira do cais do porto da cidade. O calor é intenso, levemente aplacado pela brisa morna que vem do rio. As mulheres abanam-se com seus leques enquanto espreitam à distância, na esperança de ver o navio se aproximar. Procuram proteger-se com suas sombrinhas que combinavam com suas toaletes, impecavelmente arranjadas. O alarido é grande, ouvem-se vozes em todos os tons, mulheres, crianças e velhos. Todos se agitam, inclusive os cavaleiros vestidos com suas casacas de casimira inglesa e seus irrepreensíveis chapéus de feltro. De repente, o alvoroço se torna maior. Enfim, apareceu ao longe um ponto negro que vai aumentando de tamanho, vagarosamente até poder ser visto seu mastro ostentando orgulhosamente a bandeira inglesa. O navio vindo de terras europeias finalmente estava chegando ao cais.
podia-se divisar na parte inferior, próximo ao casco, uma grande lista preta, e na metade superior, acima, uma enorme faixa branca. Finalmente a espera terminara e o navio atracava no cais. Em meio à agitação, os sons produzidos pela multidão misturavam-se ao tradicional apito do navio que acabava de chegar. O barulho aumentou consideravelmente, constatando-se, no momento dos reencontros, a alegria estampada em todos os rostos, abraços, exclamações de saudades e lágrimas. Nesse momento, um casal muito jovem se destaca no passadiço, preparando-se para desembarcar. A mulher, por volta dos 20 e poucos anos, vestida de forma elegante, porém sem adornos excessivos, chamava atenção pela beleza e pelo olhar emoldurado delicadamente por longos cílios que a destacavam. O belo chapéu salientava um rosto perfeito de linhas clássicas, complementado por suaves e sonhadores olhos verdes como o mar. Sua vasta cabeleira castanha estava presa, elegantemente com delicada joia. O rapaz, que deveria ter uns 30 e poucos anos, apresentava-se da forma mais inglesa possível, sóbrio e discreto. O conjunto formado pelo casal, poder-se-ia dizer, era agradavelmente harmônico. Ao contrário dos outros passageiros, cujas famílias se aglomeravam à espera dos recém-chegados, apenas um homem de meia idade lhes aguardava. Era Charles, o mordomo que viera anteriormente para providenciar as acomodações adequadas aos seus patrões conforme fora instruído. Após dar-lhes as boas-vindas, Charles encaminhou-os até o coche que deveria levá-los à nova residência. Naquele tempo, o lago Michigan começava a apresentar índices de poluição significativos, decorrência da implantação das primeiras indústrias. Praticamente todos os resíduos e detritos da cidade eram ali despejados, gerando um desequilíbrio ecológico que só muito mais tarde seria resolvido de forma adequada. Marianne surpreendia-se com a familiaridade que sentia em relação àquele lugar. Admirava realmente tudo, percebendo a diferença de sua velha Londres, tão pomposa e aristocrática. Achou encantador o aspecto pitoresco da nova cidade, com tantos contrastes à mostra. Ia atenta, observando as paisagens que surgiam em seu caminho. A América era um rumo inesperado que havia tomado em sua vida, e quando Paul lhe sugeriu o plano de sua vinda para os Estados Unidos, aceitara, apesar de muito hesitar. Sim, amigos, esta Marianne era a moça do retrato e que, na verdade, tratava-se da neta de Raquel em anterior existência. Paul, por sua vez, estava fascinado. Amava Londres, mas sempre sentira uma atração inexplicável pela América. Desde que pisara nessa terra, emocionara-se até as fibras mais íntimas de sua alma. Sentia o coração bater de forma diferente, como se estivesse retornando para casa. Como os acontecimentos tinham se precipitado rapidamente em Londres, e isso apressara sua vinda, e agora precisavam começar uma nova vida. Médico com clientela já formada, apesar de descender de tradicional família britânica, nunca deixara de exercer sua profissão. Há algum tempo que a sua vida era preenchida por dois grandes amores, Marianne em primeiro lugar e a medicina em seguida. À primeira vista, dificilmente imaginar-se-ia que aquele casal, aparentemente feliz, incorria em débitos consideráveis perante as leis divinas. Infelizmente, as coisas tinham acontecido daquela maneira e, enquanto a carruagem percorria o caminho até a casa onde iriam residir, Paul lembrava. Tudo começou numa tarde de primavera. Corria o ano de 1880. Era um jovem de temperamento difícil e, nos finais de semana, procurava isolar-se em casa, encontrando na leitura de assuntos médicos a melhor companhia. Possuía traços regulares, olhos castanhos penetrantes, cabelo loiro. Havia completado 33 anos, mas com seu temperamento fechado e arredio, aparentava alguns anos mais. Irradiava em sua personalidade uma certa arrogância que o tornava um homem de poucas amizades. Desde a época da faculdade, seu único amigo era um jovem mais moço chamado Philip. A amizade crescera pela cordialidade de Philip e sua inquestionável competência, a qual Paul admirava muito. Fora isso, eram bastante diferentes. Sem saber porquê, aceitara facilmente a amizade de Philip, talvez pela alegria contagiante do amigo ou por sua bondade natural. Além disso, sentia-se bem na companhia do rapaz. Quando Philip se casara em Manchester, não comparecera e tivera de dar boas desculpas devido ao desapontamento manifestado pelo amigo. Desde então, era insistentemente convidado pelo casal para visitas constantes, das quais invariavelmente se esquivava. Finalmente, naquela primavera, não pudera mais furtar-se ao convívio do amigo. Philip colocara em xeque sua amizade e, se não comparecesse à festividade de comemoração do aniversário da sua esposa, consideraria uma grave desfeita. Dessa forma, obrigara-se, um tanto quanto contrafeito, a comparecer a tal evento.
Imaginava encontrar toda a sociedade londrina com suas conversas tolas e enfadonhas, repleta de moçoilas à procura de um marido, assim como de velhos apenas interessados na política e finanças do reino. Porém, ao chegar, percebeu que o grupo de convidados era bastante seleto. Entregou o chapéu ao mordomo e foi por este conduzido ao jardim interno da mansão. Lá encontrou o agradável grupo reunido em animada conversa. Philip, com um sorriso largo nos lábios, veio ao seu encontro. Deus! Salve meu amigo Paul, e a rainha também, disse-lhe Philip, falando as últimas palavras em tom levemente mais baixo. Continuou, até que enfim tenho a honra de receber meu amigo querido em minha casa, e abraçou-o efusivamente. Diante de tal demonstração de carinho, não pôde mais fugir, e um tanto comovido, retribuiu o abraço fraterno. Nesse instante, Philip olhou para o jardim como se procurasse alguém. De repente, mirou seu alvo e, abrindo largo sorriso, divisou bela e delicada silhueta junto a uma das mesas. Convidando o amigo para acompanhá-lo, caminharam na direção da jovem mulher. Ao avistar-se a moça naquele dia, tinha-se a impressão de estar diante de um quadro ideal. O vestido de requintada elegância, em azul turquesa com suaves bordados em ouro, deixava entrever o belo colo enfeitado, na ocasião com preciosíssima joia. Para a festa, a jovem prendera os longos e fartos cabelos em gracioso arranjo, enfeitado por uma azaleia que era sua flor predileta. Seus olhos brilhavam plenos de felicidade e foi com um sorriso encantador que Marianne voltou-se para os dois homens. Ao se aproximarem, Philip falou: Querida, finalmente tenho a honra de vos apresentar o meu amigo Paul Hanson. Curiosamente, a moça fixou o olhar em Paul e sorriu suavemente, estendendo-lhe a pequena mão. Com delicadeza, Paul levou a mão de Marianne aos lábios e disse com emoção na voz: Muito prazer, senhora. Posso dizer que Philip jamais fez jus à sua beleza ao falar-me dos seus encantos. Marianne baixou os olhos, um tanto ruborizada, respondeu: Agradeço-vos, senhor, pois quanto à vossa pessoa, meu marido foi fiel à verdade, pois referiu-se muito à vossa educação e cavalheirismo. Paul colocou a mão no bolso de seu paletó e retirou a pequena caixa, estendendo-a na direção de Marianne. Trouxe-vos este mimo, que representa muito para mim. Foi de minha avó, e por ter em Philip um irmão, achei que poderia vos presentear com uma joia da minha família. Marianne, muito emocionada, falou quase sem voz. Estou profundamente lisonjeada, mas o senhor não deveria desfazer-se de tão preciosa lembrança por minha causa. Não me acho merecedora de tal presente. Paul olhou-a fixamente e acrescentou por fim: Mereceria infinitamente mais se pudesse vos dar, mas Philip sempre teve mais sorte do que eu. Marianne, sentindo o olhar penetrante e bastante insistente de Paul, procurou dar outro rumo à conversa. Pois bem, Mr. Hanson, vamos ter um recital de cordas aqui mesmo no jardim, e o senhor é o nosso convidado de honra. Por favor, acompanhe-me. E, segurando o braço do marido, caminharam lentamente. Ao lembrar tais fatos, Paul revivia essas cenas admirado, pois pareciam ter ocorrido há tanto tempo e, na verdade, fazia apenas 3 anos. Lembrava que se dirigiam ao local determinado por Marianne a fim de assistirem ao concerto, e mal sabiam aquelas almas que, a partir daquele momento, traçariam novos rumos ao destino, advindo daí dolorosas experiências e resgates que iriam repercutir em um futuro não muito distante.